8h04, 8h04. Pois bem, voltamos então com a segunda parte do programa Verde Vale Recebe nesta segunda-feira, hoje dia 12 de setembro do ano de 2022. E para você que está nos acompanhando e acompanhou a nossa programação, as nossas chamadas para este programa, na primeira parte nós ouvimos aí membros da patronagem do CTG Porteira da Saudade falando sobre a Semana Farroupilha. E agora, nessa segunda parte, a gente vai dar continuidade à nossa série de entrevista com os candidatos a deputado estadual e federal com domicílio eleitoral em Mineiros. Nessa oportunidade, como foi feito e nós anunciamos no programa inaugural, na segunda-feira passada, nós fizemos aqui um sorteio, recebemos representantes das candidaturas e fizemos um sorteio, então, para saber qual seria a ordem das entrevistas. E hoje estamos recebendo prazerosamente nos estúdios da Verde Vale FM a candidata a deputada federal aqui por Mineiros, com domicílio eleitoral em Mineiros, doutora Ivane Campos, ela que é do PSB. Então vai estar conosco a partir desses próximos minutos falando aí sobre a sua vida, sobre o que a levou a ser candidata, a disponibilizar o seu nome para ser candidata a deputada federal. Enfim, vamos conhecer um pouco mais sobre a candidata a deputada federal pelo PSB aqui de Mineiros, doutora Ivane Campos Mendonça. Antes de mais nada, doutora, é um prazer recebê-la, é um prazer tê-la conosco mais uma vez aqui nos estúdios da Verde Vale FM. E, claro, eu acho que para começarmos, era interessante que a senhora se apresentasse para o nosso eleitor, para o nosso ouvinte, munícipe que está nos ouvindo e também aqueles de toda a região. Quem é Ivane Campos Mendonça? Boa noite. Boa noite. Então, boa noite, Wesley querido. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês nesse lugar que eu sinto tão acolhedor, que é a nossa Verde Vale. Gostaria, através de você, de cumprimentar todos os diretores da Verde Vale. Podemos ver aqui a chegada do Homero Puma e agradecer a todos os funcionários também que também produzem os conteúdos da nossa rádio e divulgam também as nossas informações. E agora, uma boa noite especial a todos os nossos ouvintes, não é? A todos vocês que nos estão dando a honra de nos prestigiar aí com a sua atenção nesse momento. Não só aqui em Mineiros, como nas cidades vizinhas, onde a nossa querida Verde Vale pode nos receber. E você me pergunta, quem é a doutora Ivane, não é? Uma pergunta muito profunda. Ampla. Ampla, exato, né? Eu sou alguém que aos 60 anos de idade, estou aqui disposta, fiz 60 esse ano, né? Tenho orgulho de ter entrado aí na nossa terceira idade, de ter chegado a ela depois de uma pandemia tão grave, na qual nós perdemos tantas pessoas, nós estamos aqui. Ou seja, Deus deve ter ainda alguma missão para cada um de nós que ficou, né? E esse é o meu cumprimento, então, a todas as famílias que infelizmente perderam aí os seus entes queridos nessa pandemia. Mas falando de Ivane, eu sou mulher, né? Acho que a primeira definição que a gente aprende lá com a Simone de Beauvoir, que nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Porque ser mulher, no mundo de onde eu venho, de 60 anos atrás, não era fácil. Se não é fácil agora, não era fácil também antes, Wesley, né? Mas sou mulher e com muito orgulho sou médica, sou cirurgiã geral e cirurgiã plástica. E esse é o alarme do Wesley, gente. É muito bom estar aqui ao vivo que a gente pode, Acontece, né? Isso. Então, sou médica, sou cirurgiã geral e cirurgiã plástica, formada pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. E uma curiosidade sobre mim, eu entrei na faculdade, na Federal de São Paulo, no terceiro colegial, eu não fiz cursinho, né? Com muito orgulho de dizer que eu cursei até o primeiro colegial no ensino público aqui de Mineiros, no meu querido Colégio Estadual de Mineiros, hoje Colégio José Alves de Assis, né? E a época era Colégio Estadual de Mineiros, porque José de Assis ainda era vivo, não tinha dado seu nome ainda. Então, me formei em São Paulo, fiz residência médica de cirurgia geral, depois de cirurgia plástica, e aos 30 anos eu voltei para Mineiros. Voltei para cumprir uma meta que eu tinha, que era trazer, quando eu saí para estudar, trazer um excelente profissional bem formado que pudesse abrilhantar os quadros da medicina mineirense, que já era tradicionalmente muito boa, sempre foi, né? Então, eu tenho essa história de vida aí.
E voltando a Mineiros, meu pai, então, era presidente da nossa Comiva, foi fundador da Comiva. Eu sou filha de seu Antônio de Oliveira Mendonça e dona Antônia Campos Mendonça, né? Meu pai, orgulhosamente, fundou junto com Dom Eric e teve o orgulho de ser o primeiro funcionário, porque meu pai foi contratado como gerente e a Comiva nem existia ainda, né? Então, ele fala isso, eu fui o primeiro funcionário e depois servi como presidente. Ele sempre falou isso nas entrevistas. Então, eu sou alguém que viu nascer a Comiva, viu nascer o cooperativismo, que é uma entidade associativa que até hoje abrilhanta aí a nossa cidade e que está crescendo cada vez mais. Eu estive lá na Comiva com o pessoal, né, o Cássio, que é agora o nosso presidente, Alberoni, Regis, e eles estão assim com muita vontade de crescer. E a nossa Comiva está num grau de investimentos que eu acho que vai estar deslanchando mesmo e trazendo o que a gente tanto precisa aqui, que são as indústrias do agronegócio, né? Eu comento sempre que o agronegócio de Mineiros e da região toda, ele é muito promissor. No entanto, enquanto a gente não manufatura as commodities aqui, nós não geramos tanto emprego, nós não geramos tanta renda e nós não investimos tanto. Essa também acho que é uma das funções de um deputado federal, é fazer essa parte diplomática, que seria trazer essas manufaturas, né? Trazer essas indústrias e intermediar essa parte diplomática aí para trazer esse pessoal que tem interesse em montar indústrias aqui. Mas Ivânia é isso, Ivânia é um misto de mulher, mãe e profissional, cirurgiã, cuja vida política entrou na minha vida particular desde cedo nas políticas classistas, né? Eu sempre estive presente no centro acadêmico, eu fui conselheira do Conselho Regional de Medicina, eu fui presidente da Associação Médica, e a partir do momento que eu entendi que o cidadão, ele precisa entrar na política, ou então ele é administrado ou gerido por pessoas que ele não gostaria que estivessem lá, eu entendi que a minha vida política deveria se estender um pouquinho mais e entrar aí na vida, pleiteando realmente cargos, e foi assim que eu cheguei aqui, né? Cheguei hoje aos 60 anos. Doutora Ivane, a senhora, vamos dizer, não está fazendo uma estreia na política, né? A senhora já foi vice-prefeita, já pleiteou, já disputou outros cargos, o que lhe dá uma experiência, né, para hoje estar pleiteando, querendo galgar esse cargo lá na Câmara Federal, representando Mineiros, representando Goiás. O que a senhora diz para o eleitor, para o munícipe, para aquele que está nos ouvindo, o que a cacifa para pleitear um cargo dessa envergadura? O que a senhora diria para o eleitor? Bom, eu acredito que é preciso analisar o nosso histórico político, não é? Eu comecei na política em Mineiros num movimento social da própria cidade. Foi um movimento contra um aumento do IPTU que a gente achou inadequado à época, né? E a partir disso eu fui convidada a me filiar em determinados partidos, vários deles, e acabei me filiando a um primeiro partido nosso, que era o PT, e estive candidata a deputada estadual logo em 2010, isso. E me tornei suplente de deputado estadual num primeiro pleito. Ou seja, algum conhecimento de vida, de política, ele já existia dentro de mim para ter feito essa revolução. A seguir, nós fomos candidatos a prefeito aqui em Mineiros, em 2012, contra o prefeito Agenor Rezende, que se elegeu, e a terceira candidatura era o Júnior, representando a prefeita Neiba, que era a prefeita naquela época. E tivemos a honrosa votação de estar em segundo lugar, com 30% dos votos válidos naquela eleição. Isso daí também nos potencializou a continuar lutando. A seguir, nós fomos convidadas pelo prefeito Agenor, que para na sua reeleição, a estar com ele como vice-prefeita. E à época, como eu havia concorrido com a Agenor Rezende, eu fiz uma avaliação do que eu gostaria que um político fizesse. A Agenor tinha feito um mandato muito bom. Então, não havia por que nós nos colocarmos contra se nós aprovamos a forma como ele administrou. Porque quando eu concorri contra ele, não sabia como ele seria um gestor.
E por achar bom, fiquei muito honrada com o convite dele e aceitei. Só que aí aconteceu uma coisa, Wesley. Eu fui a primeira vice-prefeita mulher de Mineiros. Primeira vice-prefeita mulher. Não havia nenhuma mulher ocupado esse cargo antes. E eu não achei digno que nós recebêssemos o salário de vice-prefeita sem contribuir com a nossa cidade. E, a partir disso, o prefeito Agenor mudou a lei, mandou um projeto de lei para a Câmara para mudar a lei, porque não era permitido que vice-prefeitos ocupassem cargos na administração. E os vereadores nossos aceitaram, entenderam e acharam que eu seria alguém para acrescentar os cargos. E pude gerir a Secretaria de Assistência Social sem perceber honorários de secretária. Eu recebi os honorários da vice-prefeitura. E eu digo isso com orgulho porque eu poderia ter pleiteado os 2 salários, porque eu exercia os 2 cargos, tendo em vista que o prefeito Agenor, ele era, por exemplo, aposentado do TCM, recebia o salário do TCM e recebia o cargo de prefeito. Mas eu, como não achava honroso, exerci a secretaria com muito orgulho. E tenho certeza que dentro da gestão que nós fizemos na secretaria, eu fiz as contas de quanto nós conseguimos trazer de recursos para Mineiros e eles foram 3, 4, 5 vezes mais do que o salário de vice-prefeito que eu recebi. Então eu tenho certeza e orgulho de dizer, fui a primeira vice-prefeita mulher e a primeira que realmente exerceu um cargo. Doutora Ivane, e já com essa base consolidada política, com as andanças, as conversas que com certeza surgiram, né? A senhora militando nessa seara, a senhora vem agora esse ano pleiteando então esse cargo para deputada federal. O que a levou a aceitar? Como é que foi esse convite? Como é que foi esse trâmite para que chegasse essa candidatura e a senhora aceitasse? Na verdade, o histórico de uma candidatura a deputado federal, ela passa pelo seu partido, né? Nosso partido tem que ver potencialidades. Quando eu estava falando aqui da Secretaria de Assistência Social, é preciso lembrar que eu, como secretária de Assistência Social, eu fiz, durante o mandato, eu fiz um curso de gestão pública municipal na nossa UEG e me cacifei realmente para poder receber o convite que eu recebi em 2018 para ser a candidata à presidência do Colegiado Estadual de Gestores de Assistência Social, o COEGEMAS. E fui candidata e eleita por unanimidade dos secretários de assistência social presentes naquele evento de eleição. Então, é muito orgulho para mim saber que quando eu me dedico a estudar alguma coisa, uma nova, mesmo que seja uma nova profissão, como era a assistência social, o SUAS, né? Sistema Único de Assistência Social, eu o faço com excelência, Wesley. Isso daí foi meu filho que falou, minha mãe faz 10 coisas ao mesmo tempo e todas as 10 com excelência. Tá certo que é a opinião de filho, mas eu costumo dizer que eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? E então, por ser gestora do Colegiado Estadual de Assistência Social, eu fiquei conhecida pelas secretárias de assistência social dos 246 municípios. E isso nos cacifou dentro do partido para receber um convite para nos candidatar. E esse convite me foi feito em novembro do ano passado. Quando me convidaram, eu disse, não, eu acho que Mineiros, nós temos o deputado José Mário, né? Ele deve sair à reeleição. Fico muito honrada com o convite, sei que eu tenho potencial. No entanto, é uma eleição que dentro da minha própria cidade vai ser bastante favorável a Zé Mário. Ele foi um excelente deputado, como eu já falei aqui mesmo na Verde Vale de outras vezes. E segui, mas nós vamos estudar. E comecei a andar pelo estado na pré-campanha para ver quais eram essas possibilidades em outras cidades. Porque, como todos vocês sabem, né? A candidatura a deputado federal exige uma quantidade muito grande de votos. Nós vamos falar dela aqui, das nossas possibilidades daqui a pouco, né? Só que naquela época nós começamos a andar e vimos que havia possibilidade sim de conseguir votos fora de Mineiros. No entanto, em Mineiros era aquela coisa, vamos disputar com José Mário, né? Vamos estar aí na preferência do nosso eleitor ou não. Quando o candidato José Mário nos tornou... eu diria assim, ele fez uma surpresa para nós, né, de dizer que não seria mais candidato. Nesse momento, Wesley, eu me senti como que obrigada a defender a minha cidade. Porque todo esse histórico que eu falei para você agora,
ele foi de Mineiros. Quem me deu todas as oportunidades de ser conhecida no estado inteiro foi a política em Mineiros. Foram as pessoas, foram os eleitores que nos brindaram com esses votos e que nos colocaram lá como uma candidata a vice-prefeita de Agenor Rezende, que era de um segundo mandato de excelência, ou seja, foi muito orgulhoso para mim receber aquele convite, né? Merecedora disso. Então, eu acredito que por cada munícipe, por cada mineirense, eu passei a pensar realmente que eu precisava concorrer. Porque, como todos sabem, eu sou a única candidata a deputada federal da cidade de Mineiros, né? Mineiros e região, a nossa região sudoeste aqui, por vezes tão esquecida, né, por governos e mesmo pelo governo federal às vezes. Nós estamos aqui quase que na divisa do estado e nós ganhamos muito com a representação de José Mário. Nós não podemos perder essa representação na Câmara Federal. Eu vejo, por exemplo, todos falam da duplicação da 364, são anos sonhando com isso, anos, né? E nós precisamos realmente lutar num próximo mandato agora para que isso se concretize. Agora, pós-pandemia, agora com novos governos federais, eu acho que essa representação, ela vai ser fundamental para nós, para conseguirmos isso. Além disso, como eu disse já, a industrialização do sudoeste goiano, do nosso recanto do sudoeste, porque a industrialização de Rio Verde é grande e por isso a manufatura de commodities lá também gera muitos recursos e a cidade cada vez enriquece. Mas nós não podemos nos furtar a isso, nós precisamos lutar por Rio Verde, lutar por Jataí, lutar, né? Nós temos que lutar por Rio Verde para que ela continue a crescer, mas que ela nos passe a tecnologia, a industrialização também, e nós possamos ser complementares a Rio Verde, a Jataí e crescer também. Precisamos crescer o nosso município de Santa Rita. Santa Rita está ficando uma cidade tão bonitinha, né? Ela está bem mais agradável agora, mas nós precisamos trazer manufaturas de indústrias daquela, por exemplo, teremos a indústria em Alto Araguaia de papel e celulose, não é? E podemos trazer indústrias auxiliares para Santa Rita. Para quê? Para agregar valor, para crescer. É preciso que alguém saia por aí buscando isso. E a gente pretende essa função, que não é precípua do deputado federal, mas é também inerente ao cargo, ser diplomatas e lutar por nós todos. E nesse perambular, como a senhora denominou, pelo estado, sentindo como seria uma candidatura sua, essa receptividade em outras regiões do estado, em outras cidades, quando a senhora fez esse perambular, a senhora sentiu essa receptividade e isso veio a fortalecer essa vontade de disponibilizar o seu nome? Sim, Wesley, nós sentimos muito, porque dentro da assistência social, as pessoas conhecem a doutora Ivane, conhecem o nosso perfil, conhecem o nosso trabalho. É lógico que é uma disputa enorme, não é? São candidatos, muitos candidatos de todos os partidos, lideranças políticas já estabelecidas em suas cidades, assim como a gente conta com a nossa população de mineiros. No entanto, nós temos a grata satisfação de ser muito bem recebidos. O nome é bastante palatável, as pessoas que nos conhecem lutam realmente pela nossa candidatura. E eu queria mandar aqui um abraço para Maria Joaquina, que é a presidente da Fogo. A Fogo é a Federação das Organizações Não Governamentais do Estado de Goiás, das organizações sociais. Ela está nos apoiando junto com o Padre Pedro. Quando eu falo esses dois nomes, quem é da assistência social sabe que eu estou falando dos dois nomes de excelência da assistência social. É lógico que a gente não sabe se eles vão conseguir nos transferir todos esses votos, mas que eles torcem e trabalham e estão engajados com a nossa candidatura, sim. Maria Joaquina e Padre Pedro são de Jussara, né? Estão à frente de uma organização não governamental lá. E nós trabalhamos muito com todas essas organizações no estado. E assim também aqui nas cidades vizinhas nossas, né? Nossa receptividade em Portelândia, estivemos lá visitando, foi uma alegria. As pessoas nos conhecem. Portelândia, né? Perdão, Perolândia também, né? Estivemos lá recentemente, até na perda de uma querida amiga, esposa de um paciente nosso, estivemos lá visitando Ambrosina pela última vez. Um abraço a ela e aos familiares todos lá. E também fomos muito bem recebidos. Hoje chegamos de Doverlândia, eu até estava comentando com você que estou assim com uma carinha meio cansada, pessoal, vocês me desculpem, mas é porque a estrada foi difícil, né? Precisamos terminar
aquela estrada de Doverlândia, precisamos instar aí junto aos deputados estaduais, ao governo estadual também, para que termine aquele investimento, né? Então, assim, são várias cidades, Chapadão do Céu, aqui, estou citando a nossa região, Serranópolis, Jataí, estivemos numa reunião muito bonita com o pessoal do IFG em Jataí, né? Os professores, o diretor, o ex-reitor, que é o professor Jerônimo. Então, nós temos grandes lideranças nos apoiando e uma esperança muito grande, mas precisamos fazer o dever de casa, Wesley. Se mineiros não votar em peso na gente, a chance fica menor. Porque vamos falar em contas, né? As pessoas gostam de saber quantos votos precisa um deputado federal. Um deputado federal precisa de muitos votos. Cerca de 180 mil votos. E esse deputado federal, ele precisa ser do seu partido, ele precisa ser o primeiro. A partir daí, se você ficar, por exemplo, eu tenho um deputado federal, nós temos, que é o Elias Vaz, é nosso deputado federal já e deve ser eleito com essa gama de votos. E nós, para ficarmos em segundo lugar, para sermos levados pelo Elias Vaz, nós precisamos de 40 mil votos, né? Então, nós estamos trabalhando. Por que eu digo 40 mil? Porque eu preciso ser a segunda do meu partido. No meu partido tem um deputado estadual atual que está concorrendo à federal, que é o Alisson Lima. O Alisson Lima teve 32 mil votos na última eleição para deputado estadual em Goiânia. Ou seja, se a gente fizer 40 mil, nós estamos pondo a mais para passar o Alisson Lima e ficarmos em segundo. Sendo o segundo mais votado, o Elias Vaz nos leva. Então, mineiros têm essa chance, sim, de com 40 mil votos nós estarmos eleitos. Mas mineiros precisam votar em peso. A gente precisa pedir para o vizinho, para o colega, para o tio, para o sobrinho, para a avó, para a sogra, para todo mundo que puder ir votar. Olha, é por mineiros, né? O nosso slogan é esse. É por mineiros, é por todos nós. Então, nós precisamos de cada voto, de 1 a 1 de mineiros para somar a maioria. E o restante, nós vamos buscar nessas lideranças que a gente falou, fora de mineiros. Vamos falar um pouquinho, então, de PSB, a legenda a qual a senhora hoje está afiliada. Como é o PSB aqui em Goiás? Depois a gente fala da estrutura nacional, mas aqui em Goiás, a senhora falou da grande liderança hoje do PSB, que é o deputado federal Elias Vaz. Mas como está o PSB estruturado nas cidades, no estado, enfim? O que a senhora pode falar desse partido? Olha, Wesley, o PSB foi uma surpresa maravilhosa na minha vida. E nós estamos filiando muitas pessoas. Por que eu digo isso? Porque você já viu um partido que você entra e tudo que falam com você, eles cumprem? Que maravilha, Wesley. Eu vou te falar em relação a financiamento de campanha. O que foi proposto para nós, a nossa estreia no PSB foi na eleição passada, no meio da pandemia, e nós filiamos várias pessoas e lançamos uma chapa completa em Mineiros. E todos os recursos que o PSB se comprometeu a repassar, ele repassou. Nem um centavo a menos. Agora também para a nossa candidatura, não é um montante grande, é um montante modesto, perto de candidaturas milionárias que estão por aí comprando apoios, né? A gente sabe como é que o pessoal trabalha em campanhas, mas tudo que foi prometido foi cumprido. Então, eu tenho uma alegria muito grande de falar disso e falar hoje de Elias Vaz para vocês. É uma pessoa que realmente cumpre todas as palavras, ele é o presidente do nosso partido. O partido está muito estruturado, está crescendo bastante com esse nome de ser um partido cumpridor de todas as suas palavras, ele deve crescer cada vez mais, não é? E nós estamos estruturados muito bem. Assim, o fundo partidário veio de forma correta, foi dividido democraticamente de acordo com a quantidade de eleitores da região de cada candidato. Eu achei isso justíssimo também, muito bonito, muito democrático e maravilhoso. Eu estou muito feliz dentro do PSB e acho que nós vamos crescer e crescer cada vez mais. E o PSB vem como para essa eleição? Quantos candidatos a deputado federal, deputado estadual, senador, tem candidato a governador? Como é que está o PSB para esse pleito? O PSB em Goiás, ele nos deixou livre para o apoio a governadores. Você sabe que eu até agora não decidi meu voto ainda, né? Quem que você vai votar? Ele não direcionou. O partido não orientou em nenhum aspecto. Não orientou, porque nós ficamos aguardando a candidatura provável que seria de Marconi Perillo, que teria o nosso apoio, e o Marconi resolveu sair a senador. Então o partido deixou em aberto. Nós estamos trabalhando. Se você olhar no nosso santinho, você vai ver que lá tem, o primeiro voto é de federal, né?
Então tem lá 4004 é o primeiro voto, que é o número da doutora Ivane. E abaixo todos os números estão vagos para a pessoa votar. Eu acho que isso é um respeito até ao eleitor, né? Você vai votar em quem você escolher nos outros números. E se puder votar na gente, guarde aquele santinho, leve ele para casa e nos ajude, né? Então aí vem o número de deputado estadual, a seguir vem o número de governador, em quarto senador e por último presidente. Então, nós estamos trabalhando com essa liberdade do eleitor, que ele escolha o seu presidente, que ele escolha o seu governador, o seu senador e o seu deputado estadual. E nos dê a honra de lutar por mineiros, seja quais forem os candidatos dele, não é? Essa migração do candidato Marconi Perillo até então para governador, que teria o apoio do PSB, essa migração dele para a candidatura ao Senado, leva também esse apoio do PSB ou aí já ficou, não há mais esse compromisso com o candidato Marconi? Não há o compromisso, mas há talvez assim essa simpatia. Acho que por isso que o Marconi está nas pesquisas na frente, né, com 24%. Mas realmente vai ser um candidato muito forte, é a minha análise nas eleições, né, e sai para o Senado como um candidato hoje o liderança, né? Mas não ficou essa obrigação, não. Nós realmente estamos, a nossa luta aqui em Mineiros é por mineiros, né? Por mineiros na região toda também. Nós saímos hoje de Uberlândia e vimos diversos candidatos, diversos apoiadores do governador Caiado, às vezes do Mendanha também, né? Que a gente encontrou, que são os dois mais conhecidos. E nós deixamos as pessoas à vontade. Escolha seu candidato, escreva seu número, leve para a urna e vote 4004. 8h31. Nós estamos terminando a primeira parte dessa entrevista, desse bate-papo com a doutora Ivane Campos Mendonça, ela que é candidata a deputado federal pelo PSB, aqui pelo município de Mineiros, tem o seu domicílio eleitoral aqui. Falamos então um pouquinho sobre de quem é a doutora Ivane, as suas pretensões inicial, o que a levou a disponibilizar o seu nome no PSB para ser candidata então a deputada federal. E a gente vai para um pequeno intervalo e já aí a gente volta assim falando sobre candidaturas federais para presidente, enfim, a posição do PSB, o que é que a doutora Ivane pensa também a respeito aí das eleições na esfera federal e também as causas que ela vai defender, quais são os seus anseios, aquilo que ela pretende, se lá na Câmara Federal estiver, quais serão as suas bandeiras, quais as primeiras bandeiras a serem levantadas, enfim, pela candidata Ivane Campos Mendonça. 8h42, estamos de volta com o Verde Vale Recebe. Hoje, segunda-feira, dia 12 de setembro do ano de 2022, estamos dando continuidade, então, à nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal com domicílio eleitoral em Mineiros. Hoje, prazerosamente, estamos recebendo nos estúdios da Verde Vale FM a candidata a deputada federal aqui por Mineiros, pelo PSB, doutora Ivane Campos Mendonça. Já tivemos aí um primeiro bate-papo na primeira parte do programa, falando a respeito quem é a Ivane, o que ela tem feito, o que a fez acreditar na postulação da sua candidatura pelo PSB goiano. E agora vamos falar então das pretensões da candidata Ivane Campos, quais são as bandeiras que ela leva consigo caso esteja naquela Casa de Leis Federal, e se lá estiver, quais são as principais bandeiras, doutora Ivane, se assim podemos nominá-las, que a senhora leva consigo e leva para os seus eleitores, que lá estando as bandeiras que a senhora quer defender. Muito bom, Wesley, muito bonita a sua pergunta. Eu acho que a primeira bandeira é o povo goiano, né? E nesse povo goiano, na defesa dos interesses do povo goiano, são muitas, é uma gama de coisas que a gente pode fazer. Mas nós não podemos nos esquecer que 52,5% do povo goiano somos mulheres, não é? Então, a nossa bandeira também pelas nossas mulheres goianas e pelas mulheres brasileiras. Por quê? A Casa de Leis que a gente pretende estar é uma casa que visa políticas para o Brasil inteiro. E como nós vimos recentemente aí, estupros da ordem de uma mulher durante o parto estar sendo estuprada, e vimos feminicídios das partes mais horrendas, né, acontecendo, nós notamos que a política de mulheres, ela precisa ser
intensificada. E a participação da mulher na política, ela tem sido muito pequena. E aí as pessoas nos perguntam por que as mulheres, que são 52,5% da população, não votam em mulheres. Então, nós queremos fazer essa consideração também, porque talvez as nossas mulheres mesmo tenham alguma coisa de machismo estrutural, que pensem que o homem pode defendê-las e não as mulheres. Então, hoje estou aqui falando com você, mulher. Nós, mulheres, podemos. Nós podemos, damos conta. Por quê? Quem vai executar uma política, votar uma política para a mulher que não sabe sequer o que é precisar de um absorvente higiênico, não é? Nós tivemos aquela polêmica toda de sendo vetado o uso de absorventes higiênicos. Agora, toda mulher, Wesley, toda mulher sabe o que é você precisar de um absorvente higiênico e não ter. Toda mulher, em qualquer idade, ou ela já teve essa necessidade ou ela terá, e ela sabe votar isso com propriedade. Então nós precisamos de mulheres lá, de maioria de mulheres. E nós pedimos também a todos os homens, aos homens que hoje, não sendo maioria, nos ajudem, aos homens que não concordam com esse tipo de estupro abominável que está aí, não concordam com esses feminicídios, que vocês nos ajudem a chegar lá. Levemos mulheres. E a nossa proposta para o Brasil em relação às mulheres se somos 52% da população, que as cadeiras do poder legislativo sejam divididas meio a meio entre homens e mulheres. Então essa é a grande bandeira da nossa campanha, que está pegando o Brasil, tá? Ela surgiu aqui porque nós já tínhamos um projeto no governo passado, tem um projeto para nos doar 30% das cadeiras. No entanto, nós acreditamos que o que nós merecemos realmente é a metade das cadeiras em todas as instâncias do Poder Legislativo, quer seja no Senado, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Se nós tivermos preservado esse direito de nós mulheres concorrermos a essas vagas, nós não seremos violentadas como nós vimos mulheres no exercício do poder, como foi o caso da vereadora em Aparecida de Goiânia, cuja fala foi cortada. Não deixaram que ela terminasse de falar. E ela é uma mulher imbuída de poder, imbuída de um mandato. Assim também foi Isa Pena, em São Paulo, na Assembleia Legislativa, que foi assediada frente a câmeras. Ou seja, se nós, dentro do mandato, estamos sendo desrespeitadas, nós precisamos exigir o que nos é de direito. O que nos é de direito é a metade dessas vagas, não é? Aí sim, não haverá por que homens nos assediarem, nos desrespeitarem no exercício da nossa legislação, que será por direito e por lei, não é? Então, falamos muito dessa questão feminina, que é uma questão muito forte para mim. Nós, mulheres, precisamos realmente ocupar os nossos espaços, e o nosso espaço é de 50%. Além disso, lógico, a gente tem como bandeira aí o terceiro setor. Você já ouviu falar, explicando aqui para as pessoas, né? O que é o terceiro setor? O primeiro setor é o governo, todas as instâncias de governo. O segundo setor é a iniciativa privada. E o terceiro setor, que compõe a sociedade humana, ela é sempre dividida nesses três setores socialmente. O terceiro setor é quando a sociedade percebe, as pessoas, o cidadão, percebe falhas no primeiro setor, ou seja, no governo federal, na estadual ou municipal, na execução de serviços que são fundamentais. E aí as pessoas, a sociedade se une em sociedades filantrópicas. Quais sejam, por exemplo, a VCC, né? Você tem, eu costumo falar sempre isso, você tem o SUS que nos dá o tratamento de saúde. No entanto, você não tem quem transporte essas pessoas até o local onde ela vai receber esse tratamento de saúde. Você não tem quem acomode essas pessoas, uma acomodação digna para elas estarem lá. E aí cria-se, por exemplo, a VCC, que eu deixo um grande abraço aqui para minha amiga Sirlene, que eu acho uma associação maravilhosa, que faz o que o governo não faz, que é transportar as pessoas até lá, que é acomodar essas pessoas para que elas possam receber o tratamento que o governo faz, não é? Então, existem vários tipos de associações assim. Você vê aqui em Mineiros crescendo as associações SOS de saúde animal, não é? A Cat House da Celeste, um abraço, Celeste. A própria associação da Sônia, que cuida de animais abandonados, né? Essas pessoas estão fazendo o que o poder público não está fazendo.
Nós temos a tia Josi, um abraço, tia Josi, querida, né? Que alimentou milhares de pessoas nessa pandemia. E assim também cuida de crianças, dá uma assistência terciária às crianças que estão que não estão em regime de escola durante todo o dia, não é? Diversas são as associações que estão fazendo. Vamos aos abrigos de idosos. Wesley, o seu destino é ficar velhinho. O destino de todos nós é envelhecer. Eu comentei no começo dessa entrevista que eu cheguei aos 60 anos e inaugurei a minha terceira idade, né? Com muito orgulho eu cheguei aqui. No entanto, a dificuldade das famílias de cuidar, às vezes, de um idoso na terceira idade, ela é muito grande. E por isso nós temos o aumento de abrigamentos. O abrigamento não é, em nenhuma instância, feito pelo governo. Ele é feito por entidades que arregaçam as mangas, e temos aqui 2 abrigos em Mineiros, e que começam a depender de doações, de intermediações do poder público e, de alguma forma, algum subsídio e fazendo eventos para conseguir recursos. Wesley, a fome, eu costumo dizer isso, é uma frase de doutor Ivane, a fome não espera, Wesley. Não é possível ficar esperando a boa vontade das pessoas, é preciso mudar isso. E aonde é possível mudar isso? Lembra aquela história que eu falei, que eu fui presidente do Conselho de Gestores de Assistência Social? Isso nos deu um conhecimento da lei do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é semelhante ao SUS, Sistema Único de Saúde. Ora, o Sistema Único de Saúde, ele terceiriza o serviço, ele não executa nenhum serviço, ele terceiriza o serviço através de hospitais conveniados, das santas casas, e nós precisamos também aumentar os recursos, porque a tabela do SUS, ela hoje pífia, não é? Nós precisamos melhorar a tabela do SUS, isso foi falado até num recente debate dos presidenciáveis. Ora, se o SUS pode terceirizar esse serviço, por que não o SUAS? Através do Ministério da Cidadania, ele fazer convênios diretamente com as entidades não governamentais. Não é ficar dependendo de emenda parlamentar. Olha, eu tenho certeza que o Zé Mário fez muita emenda parlamentar, mas a fome não espera, como eu disse. Você não pode ficar esperando o fim do ano para que o dinheiro de uma emenda parlamentar venha. Você precisa alimentar aquelas pessoas, aqueles idosos todos os dias, não é? Então, nós vamos trabalhar isso sim no governo federal. É um projeto de lei que a gente vai estar colocando lá. E fora outras coisas, a gente já comentou aqui sobre a defesa da agroindustrialização, que eu acho que o agro, ele está maravilhoso, precisa cada vez mais ser defendido nos valores que ele tem hoje, mas também precisa ser ampliado a indústria do agro aqui, a nossa infraestrutura viária que passa pela 364, mas não é só isso. Nós precisamos fechar todas essas estradas. Hoje eu fui a Doverlândia por uma estrada inacabada há 24 anos, não é? Nós temos que terminar aquela estrada sim. E aí vocês dizem, ninguém conseguiu, você vai conseguir? Nós temos que tentar, não é? O que nós temos é que tentar. Um dia ela termina, quiçá seja nesse nosso novo mandato, não é? Então, é por aí que a gente pretende trabalhar. Dona Ivane, a gente também precisa falar, estamos quase chegando no final dessa nossa entrevista, mas falarmos da esfera federal, essa polarização que existe hoje, essa disputa no governo federal. O candidato a vice na chapa de Lula é Alckmin, Geraldo Alckmin, que pertence ao seu partido. Essa polarização, como a senhora vê essa candidatura tão contestada do Lula com Alckmin, principalmente por causa do candidato Lula, pela questão da Lava Jato, como a senhora lida com isso junto aos seus eleitores? Wesley, eu não consigo compreender como o Brasil chegou à situação que nós estamos hoje de violência e agressão na política. Porque assim, quando você fala, né, do candidato Lula em relação à Lava Jato, nós vemos, por outro lado, as pessoas querendo tomar a justiça com suas próprias mãos. Nós vemos violência, agressividade na política, nós vemos mortes, assassinatos, e o que culminou essa semana com um ato vil de uma pessoa que retirou uma marmita de comida da mão de uma pessoa porque votava em determinado candidato. Então, eu tenho alguma coisa em mim, nessa campanha,
nesse momento político brasileiro que está muito triste com o meu povo brasileiro. Aonde está a tolerância das pessoas? A que nível nós chegamos de violência e de agressividade por conta de candidatos, não é? Eu acho que o Brasil é maior que isso. Nós temos, eu tenho, você comentou, né? Nosso Geraldo Alckmin é vice-presidente na chapa, candidato a vice-presidente na chapa do presidente Lula, candidato presidente Lula também, ex-presidente. Eu vejo que isso pode ser muito, muito importante para mineiros no caso de uma eleição nossa, no caso de uma eleição deles. No entanto, não vamos deixar de lutar por mineiros caso não sejam eles os eleitos, não é? E nós sabemos que essa eleição, na violência em que ela anda, ela pode ser contestada, ela pode demorar a se tornar viável, né? E nós podemos ter violência cada vez mais. Eu espero que o cidadão brasileiro, seja ele de um lado ou de outro, ele tenha o bom senso de pensar que o Brasil precisa fluir depois dessas eleições. E que a vida, nossa vida, ela precisa continuar. Nós não podemos, quando eu vejo uma pessoa que mata a outra por essas questões de política, ela não simplesmente matou a outra. Ela se matou. Ela matou a sua própria família. Ela está, às vezes, agora, presa ou fugindo. Ela acabou com um núcleo familiar, não só do adversário, como de si mesma. Então, é preciso que as pessoas voltem ao bom senso. É preciso que a política volte a ser o que nós acreditamos, o que eu acredito. A política é a arte do bom senso, é a arte de conciliar intenções em prol do bem comum, não é? Eu falei isso hoje numa live, esses dias, né? Mas ela foi publicada hoje, sobre um dom que Deus me deu, que é a diplomacia, de tentar conciliar as pessoas. E meu pai me estimulou muito nisso também. Meu pai era um grande conciliador de interesses. Então, eu aprendi isso. Eu acho que política é isso. E nós vamos ver, sim, brilhar um futuro de Brasil. Que ele seja com A ou com B, mas que ele seja de todos nós. Que ele não seja mais só de alguns. 8h56, doutora Ivane, já se foram uma hora nesse nosso bate-papo, muito proveitoso, eu imagino esclarecedor para todos os eleitores que nos ouviram não só em Mineiros, mas nas 17 cidades circunvizinhas, onde a Verde Vale chega com o seu sinal, e a gente deixa esses minutos finais para que a senhora possa se despedir então desse eleitor e conclamá-lo a ir às urnas no próximo dia 2 de outubro. Então, muito obrigada, não é? O que eu tenho a dizer passou tão rápido. Muito obrigada ao Sistema Verde Vale. Muito obrigada a você, Wesley, que conduz tão bem a nossa conversa, né? Você me deixa muito à vontade. Eu bato papo aqui com você e bato papo com nossos ouvintes todos. E muito obrigada a você, eleitor e eleitora, que nos ouviram aqui. Agora eu gostaria de me dirigir a você e dizer, o nosso slogan é por mineiros, é por você, é por todos nós. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos numa candidatura que a gente imagina que seja de cada uma e cada um de vocês goianos, que seja de cada uma e cada um de vocês do sudoeste goiano e que seja de cada uma e cada um de vocês mineirenses de coração. Nós queremos lutar por todos e com certeza com amor e com carinho muito especial por Mineiros, Portelândia, Perolândia, Serranópolis, Jataí, Chapadão do Céu. Um abraço para o irmão Euso aí, que é nosso candidato a deputado estadual lá também, que está nos apoiando, não é? Doverlândia, nossa querida Doverlândia, estivemos lá hoje. Um abraço para a Aninha, um abraço para o seu Valdo, todas as lideranças, prefeita Genilva, um abraço a todo mundo de lá também. E gostaria de dizer sim, que é possível. São muitos votos, como eu comentei com vocês, mas é possível. Se cada um e cada uma de vocês se empenhar em dizer isso hoje para sua família e dizer, olha, para colocar a doutora Ivane lá, nós precisamos colocar o nosso coração mineirense, nós precisamos colocar o nosso coração do sudoeste goiano a pedir votos. Nós conseguiremos. E não será uma vitória nossa não, Wesley, será de todos nós, né? De cada um e cada um. Um abraço e fica o meu pedido 4004, doutora Ivane, deputada federal. 8h58, chegando então ao término aqui desse Verde Vale Recebe, onde entrevistamos aí doutora Ivane Campos Mendonça, candidata a deputada federal pelo PSB, com domicílio eleitoral aqui em Mineiros, oportunidade em que nós pudemos levar para você ouvinte
para você que também nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, todas as intenções, quais são as plataformas que a candidata leva consigo nesse seu embate eleitoral e caso esteja lá naquela Casa de Leis, no Legislativo Federal, irá defender como sendo suas essas bandeiras. A você que mais uma vez nos deu a sua agradável companhia de estar aqui acompanhando o desenrolar desse nosso bate-papo, esclarecendo um pouco mais o nosso eleitor, o nosso munícipe, a você que nos ouviu aí em qualquer parte do Brasil ou do mundo, enfim, nós agradecemos imensamente a sua participação conosco. É isso que nos dá a credibilidade de estarmos aqui a cada segunda-feira levando para você esses esclarecimentos para que o seu voto efetivamente se torne um voto consciente, que você tenha noção de tudo aquilo que os candidatos pretendem fazer, de onde vêm, quem são e o que eles levam consigo como ideal. Esse é o nosso objetivo com essas entrevistas que nós estamos fazendo aqui todas as segundas-feiras.